Olá, meus caros. Vamos conversar um minutinho a respeito daquele parcelamento federal instituído pela Lei 11.941. Talvez você já até tenha esquecido dele. Esse parcelamento foi instituído no ano passado, no ano de 2009, e ele permitia que as empresas parcelassem os seus débitos federais em até 180 meses e, além disso, concedia reduções de juros, multas e outros encargos incidentes sobre os débitos que as empresas têm e que querem parcelar. Bom, muito bem. A história acabou sendo assim. Até a data de 30 de novembro de 2009, todas as empresas, e se você queria parcelar a sua também, entraram lá no site da Receita Federal e fizeram a opção pelo parcelamento. Então, o que foi feito em novembro de 2009? Você simplesmente disse à Receita Federal, olha, eu quero parcelar os meus débitos. Acontece o seguinte, que você pode ter na sua empresa um único débito ou pode ter alguns débitos. Naquele momento, em novembro de 2009, você simplesmente disse que quer parcelar, mas não foi possível dizer quais débitos você quer parcelar. A Receita Federal marcou uma data posterior, que em princípio seria a partir de 14 de dezembro de 2009, para que você pudesse então indicar esses débitos. A gente acabou chamando isso de consolidar os débitos. Então, em 14 de dezembro, você deveria voltar ao site da Receita Federal e relacionar todos os débitos que você quer realmente parcelar. Acontece que a Receita adiou essa data e ficou adiando. Agora, finalmente, eles definiram quando é que isso vai acontecer. Então, está definindo o seguinte, que a partir de 1º de junho de 2010 e até o dia 30 de junho de 2010, você que optou pelo parcelamento da Lei 11.941 deve acessar o site da Receita Federal. Lá você vai encontrar a relação do que a Receita Federal entende como débitos em aberto da sua empresa. Então vai ter uma lista de coisas não que você apresentou, mas que a Receita vai apresentar a você. E você vai selecionar nesta lista quais são os débitos que você realmente quer parcelar. É importante dizer o seguinte, você pode ter na tua empresa um número X de débitos. Você não é obrigado a incluir todos aqueles débitos. Você pode incluir apenas os débitos que, por qualquer razão, você considere que deve incluir. Aqueles que você achar que não deve, não é obrigatório. Porém, a Receita Federal diz o seguinte, que ela só vai emitir certidões positivas com efeito de negativas para as empresas que incluírem todos os débitos. Então, se você não incluir todos os débitos, você terá alguma dificuldade com certidões relativamente a esses débitos federais. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, a Receita Federal exigiu de novembro de 2009 até agora que você fosse pagando aí na sua empresa parcelas intermediárias, pequenos adiantamentos. A lei definia como é que se calculava esse valor, inclusive você podia emitir essas guias no próprio site da Receita Federal. Então, se você não pagou todas as parcelas de novembro de 2009 até agora, junho de 2010, a Receita Federal ameaça desenquadrá-lo desse parcelamento. Outra informação interessante para dar para você também é a seguinte, é que aqueles débitos que você tinha algum tipo de questionamento na justiça, então você devia alguma coisa e estava na justiça questionando estes débitos, você primeiro tem que desistir daqueles débitos. Nós até gravamos um outro vídeo aqui anteriormente alertando a você a respeito disso, para poder parcelá-los. Então agora você só poderá parcelar os débitos dos quais você desistiu das demandas judiciais. Se você, então, é optante desse parcelamento 11.941, nós vamos lhe enviar no começo de junho a relação dos débitos que consta na Receita Federal e pedir que você assinale aí quais são aqueles que você deseja parcelar, para que então nós possamos fazer esse trabalho burocrático de ir até lá e fazer a escolha de cada um dos débitos que serão parcelados. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, liga aqui para a gente. Muito obrigado.